O Everton falou, por que todos os investidores mais experientes e mais famosos contraindicam investir em Bitcoin e dizem não investir também? Everton, eu diria que isso está mudando, tá? Principalmente desde o ano passado, desde 2020, está mudando completamente isso, né? A gente está vendo cada vez mais grandes investidores renomados e reconhecidos declararem que estão investindo em Bitcoin ou declararem que vão começar a investir em Bitcoin, né? 2020 foi praticamente o ano da entrada do investidor institucional nesse mercado, não só do Bitcoin, mas também de outras criptomoedas. Então, eu diria que esse cenário está mudando totalmente, tá? A gente vê investidores como, por exemplo, o Ray Dalio, que era mais reticente com relação ao Bitcoin, já pelo seu discurso, pelo que ele vem publicando, já começando a considerar, né? Então, esse cenário está mudando, tá? A gente vê cada vez mais investidores, grandes investidores, entrando nesse mercado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Aqui nós falamos sobre finanças, economia, investimentos e estratégias para contribuir na sua jornada rumo à soberania financeira. Eu sou Guilherme Lacerda e hoje a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas sobre Bitcoin. E tem algumas perguntas que já me mandaram aqui recentemente, tanto pelo Instagram, né? Eu sempre abro caixinhas de perguntas no Instagram, nos stories, e também perguntas que eu recebo por e-mail em todas as mídias sociais, né? E eu juntei algumas dessas perguntas aqui já para começar a responder de cara, tá? Eu quero começar já com uma dúvida aqui. Muitas pessoas já me perguntaram a mesma coisa, tá? Que é o seguinte: como o Bitcoin é escasso se toda hora surgem novas criptomoedas? Então, existem mais de 8.000 criptomoedas, segundo o site CoinMarketCap. E aí, como é que o Bitcoin é escasso, né? Será que isso não afeta na escassez do Bitcoin? E a verdade, a resposta curta é que não. Isso não tem nada a ver, isso não afeta a escassez do Bitcoin, porque basicamente é como se a gente estivesse falando o seguinte: se foi encontrada uma nova mina de prata, será? O que isso afeta a escassez do ouro? Na verdade, não afeta em nada na escassez do ouro. O ponto é que o Bitcoin ele tem algumas características específicas do Bitcoin. Outras criptomoedas que vão surgindo, elas são diferentes, elas podem vir a ser totalmente diferentes do Bitcoin, né? Então, uma nova criptomoeda que surge no mercado, ela não vai impactar em nada na escassez do Bitcoin, né? Até porque, se você for olhar na capitalização de mercado dessa nova criptomoeda, ela vai ser provavelmente infinitamente menor do que a capitalização de mercado do Bitcoin. Se você observar, por exemplo, qual é o valor de mercado das 10 maiores criptomoedas, e considerando que existem mais de 8.000, né? Mas o valor de mercado das 10 maiores criptomoedas é cerca de 90% da capitalização de mercado de todas as criptomoedas. Então, as 10 maiores têm cerca de 90% da capitalização de mercado de mais de 8.000 criptomoedas. O que isso significa? Que a maioria das novas criptomoedas que vão surgindo, elas não têm muita relevância e muita representação assim no mercado, né? A criação de uma nova criptomoeda não impacta em nada na escassez do Bitcoin, porque ela tem características totalmente diferentes do Bitcoin, tá? É claro que uma nova criptomoeda, uma criptomoeda alternativa, né, uma altcoin, ela concorre com o Bitcoin pelo bolso do investidor. Assim como, por exemplo, eu como investidor tenho que decidir quanto que eu vou alocar da minha carteira em ouro e em prata, né? Talvez se não existisse a prata, eu poderia colocar toda essa parcela que eu estou decidindo entre ouro e prata, poderia colocar em ouro, por exemplo, né? Então, a prata como investimento concorre com o ouro pelo bolso do investidor. Só que, caso encontrasse uma nova mina de prata que dobrasse a oferta global de prata, isso não afetaria em nada a escassez do ouro. O ouro continuaria exatamente da mesma forma, beleza? Então, essa foi a primeira pergunta, uma pergunta que me mandaram e achei interessante responder aqui, porque é uma dúvida de muita gente, né? É uma dúvida
e também uma crítica, né? O Bitcoin não é tão escasso assim quanto falam, só que, na verdade, isso não faz o menor sentido, tá? Outra dúvida aqui comum também, para quem está começando principalmente, que é não sei comprar Bitcoin ainda. Como é que eu faço para comprar Bitcoin? E, basicamente, a gente pode resumir aí em 3 formas de você comprar Bitcoin, tá? A primeira forma é através de uma outra pessoa que você conheça, né? Uma pessoa de confiança e tal, que tenha Bitcoins e queira te vender. Imagina que você quer viajar, né, para os Estados Unidos e você é meu amigo, você sabe que eu tenho dólar, que eu guardo dólar em casa e tal. E aí na casa de câmbio, por exemplo, eles colocam um spread lá, uma taxa de 5%, tem uma série de custos. Você chega para mim e fala, pô, Grande, você tem aí $1.000, você não quer me vender esses $1.000 para eu poder viajar? Eu posso vir a te vender, né? Se eu quiser, eu posso te vender. Então, ou seja, a gente está fazendo uma transação peer-to-peer, né? Uma transação P2P, par a par. Você vai me dar os reais referentes àqueles $1.000, né? Eu vou te dar os $1.000 e acabou. A gente não precisa registrar essa transação no Banco Central, sei lá, passar por um banco, coisa do tipo, ou você não precisa do meu CPF, né, de um documento, você não precisa de nada desse tipo. Basta simplesmente você me dê o valor correspondente em reais e eu te dou os $1.000. É uma transação peer-to-peer. Com o Bitcoin, dá para fazer exatamente da mesma forma. Se você quer comprar Bitcoin, você pode comprar de alguém que você conheça que já tem os Bitcoins. Tá? É óbvio que vale a pena reforçar que precisa ser uma pessoa de confiança, tá? Porque existem muitos golpes aí na internet, principalmente em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, coisas do tipo, da pessoa dizer que compra e vende Bitcoin, e aí você vai lá, faz uma transação, né? Você passa os reais para essa pessoa e ela não te passa de volta os Bitcoins, ou seja, de fato ela te roubou dinheiro, né? E não te passou os Bitcoins que você queria comprar. Então tem que tomar muito cuidado nesse caso, porque realmente precisa ser uma pessoa de confiança que você sabe que vai fazer a transação ali com você de forma confiável, tá? Essa é a primeira forma, beleza. A segunda forma é que existem plataformas que organizam esse mercado peer-to-peer, né? Então, pô, talvez você não conheça ninguém, você não tenha nenhum amigo que queira comprar ou vender bitcoins de você, né? E aí, o que você faz? Pô, você não vai entrar no Mercado Livre ou num grupo de Facebook, né, por conta do risco de golpe que eu já falei, para procurar pessoas que querem comprar e vender bitcoins de você. Mas existem plataformas, como, por exemplo, a Local Bitcoins, é uma delas, tem a BISC também, enfim. Eu até postei um vídeo no meu canal há um tempo atrás ensinando a negociar na Local Bitcoins. E essas plataformas, elas funcionam basicamente como um ambiente onde se organiza esse mercado entre compradores e vendedores peer-to-peer, né? É diferente de uma exchange, que eu vou falar que é a terceira forma de você comprar e vender Bitcoin, porque no caso da Local Bitcoins, por exemplo, uma plataforma peer-to-peer, você está comprando e vendendo direto das pessoas. Ou seja, se eu estou comprando Bitcoins de um cara que está vendendo lá na Local Bitcoins, o que vai acontecer nessa transação? Ele vai me passar a conta bancária dele, eu vou fazer uma transferência, um TED, ou enfim, qualquer tipo de transferência do meu banco para o banco dele, e aí, assim que ele identificar essa transferência na conta bancária dele diretamente, ele vai lá na plataforma e libera os bitcoins. Então, por que é melhor, por que é mais recomendável você fazer uma transação peer-to-peer numa plataforma peer-to-peer? Porque a plataforma ela tem um sisteminha chamado Scroll, né? Que é basicamente parecido com a forma como funciona o Mercado Livre, né? Basicamente é o seguinte: se eu quero vender bitcoins, eu já tenho que transferir os meus bitcoins para a plataforma e deixar lá disponível o saldo na minha carteira dentro da plataforma. Aí, beleza. Aí vamos supor que eu transferi, sei lá, meio bitcoin, tá? E aí eu encontro alguém que queira comprar esses meio bitcoins lá de mim. Assim que eu abro a transação para vender esses bitcoins para essa pessoa, a plataforma ela trava os bitcoins da minha carteira, de forma que eu não consigo mais mover ou transferir ou tirar esses bitcoins da minha conta lá na plataforma, no caso, no exemplo aqui, a Local Bitcoins. Tá? Então, no caso do comprador, ele tem uma segurança com relação a isso, porque ele sabe que a plataforma já travou do vendedor aquela quantidade de bitcoins que eu estou querendo comprar. Então, eu tenho a garantia, a plataforma me protege
dessa forma, tá? Então, beleza, aí eu fiz lá a transferência para a conta do cara, né? E aí, quando o cara identificar que caiu o dinheiro na conta dele, né? Aí ele vai lá e na conta dele dentro da plataforma, no caso, nosso exemplo aqui é a Local Bitcoins, mas a maioria funciona mais ou menos da mesma forma. Ele vai lá e tem um botãozinho onde ele clica em liberar bitcoins, né? Ele clica nesse botãozinho e automaticamente ele libera aqueles bitcoins que estavam travados na conta dele, e eles passam a aparecer no seu saldo na sua conta, dentro da plataforma. E aí você pode tirar ele, mandar para sua wallet, para qualquer outro lugar. Beleza? Então, essa é a segunda forma de você comprar bitcoins, através de plataformas peer-to-peer que organizam esse mercado par a par, de forma que você não precisa necessariamente conhecer a outra pessoa ou até mesmo confiar na outra pessoa para que a transação seja realizada, tá? E dentro dessas plataformas também, o que é legal é que existe um score também ali, né? Tipo, você tem um negociante, o cara já fez mais de 100 transações e nunca levou uma avaliação negativa de ninguém com quem ele negociou, então você confia mais naquela pessoa, né? E essas informações estão lá bem claras e nítidas, né? Tem o login da pessoa e do lado tem a informação de qual é o score dela, se ela teve muita avaliação negativa ou, sei lá, qualquer tipo de coisa negativa que faça com que você tenha mais informações sobre aquela pessoa e decida se vai ou não negociar com ela. Mas, de qualquer forma, independente disso, a plataforma tem esse sistema de escrow que protege principalmente os compradores, né, que são os primeiros que têm que mandar o dinheiro para a conta bancária da outra pessoa. Tá? A terceira forma de você comprar ou vender bitcoins é através das exchanges, né, que são, a gente pode traduzir como corretoras de bitcoins, né, mas exchange é um termo para câmbio também. Na real, uma corretora tradicional, por exemplo, ela é somente intermediária. As exchanges também, mas vocês vão entender o que eu estou falando. A corretora tradicional, tipo a XP, a Rico, a Ativa, sei lá, a Guide, as corretoras tradicionais, elas são intermediárias, porque as operações de fato, por exemplo, se você vai comprar e vender ações, elas acontecem na bolsa de valores, que é um outro ambiente, uma outra empresa, outro ambiente de negociação. Então, a corretora tradicional, ela linka o cliente com a bolsa de valores. Agora, no caso da exchange, ela é uma empresa em que é a corretora e a bolsa em si, dentro do mesmo CNPJ, tá? Porque não existe uma bolsa de Bitcoin, uma única bolsa no mundo que negocia os Bitcoins. Isso não existe. O que existem são várias bolsas, né, separadas, que são justamente as exchanges. Então, uma exchange de criptomoedas, ela é a mistura ali da bolsa e da corretora também, porque aí você também abre conta lá e também negocia, manda dinheiro, né, compra e vende. Qual que é a diferença da exchange para a local bitcoins, né, ou qualquer outra plataforma peer-to-peer? A diferença é que você está comprando e vendendo de outras pessoas ali, obviamente, porque a corretora, a exchange, ela organiza um mercado, né, com um book de ofertas de compradores e vendedores, da mesma forma que funciona no mercado de ações, tá? Se você entrar numa corretora tradicional e for operar a bolsa lá pelo home broker da corretora, você vai ver também um book de ofertas de compradores e vendedores, né? Só que você não está mandando dinheiro direto para a conta daquela pessoa, como acontece na transação peer-to-peer. No caso da exchange, se você quer comprar bitcoins, você tem que abrir uma conta na exchange. Aí vamos supor que você queira comprar 10 mil reais em bitcoins. Então você vai transferir 10 mil reais da sua conta para a conta da exchange, vai ter esse saldo lá, e aí vai poder comprar os seus bitcoins dentro da plataforma, tá? E você não está mandando dinheiro direto para uma outra pessoa, beleza? Bom, quais que são as vantagens e desvantagens aí de cada alternativa? A vantagem da exchange, né, é que ela tem mais liquidez. Então, existem já exchanges no Brasil que tem um volume bem grande, bem considerável já de negociação. Tem vários exemplos, como Foxbit, CoinNext, Mercado Bitcoin, Nova Dax, né, e tem várias outras já hoje em dia no Brasil. E elas têm um volume bem grande de negociação. Então, você vai entrar lá e pode comprar e vender na mesma hora, tá? Quase que imediato, né? Pelo fato de ter mais liquidez, isso significa, né, maior liquidez, significa que os spreads
são menores. O que significa isso? O que são os spreads? É a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Por exemplo, vamos supor que o Bitcoin agora está 265 mil, né? Talvez se você entrar lá na Local Bitcoins, o spread costuma ser maior, a liquidez é menor. Então, pode ser que o melhor comprador, o melhor preço na Local Bitcoins seja 260 mil e o melhor preço de venda seja 270 mil, né? Então, tem uma diferença grande aí de 10 mil reais entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. É como uma casa de câmbio, onde você vai lá na casa de câmbio e aí o dólar está, se você for vender, né, o preço de compra está, sei lá, 5,20 e o preço de venda, né, se você for comprar, está 5,70. Né? Isso é o spread. Geralmente, na exchange, o spread é menor. Então, nesse exemplo que eu dei na Local Bitcoins, o preço está 265 mil, mas o melhor comprador é 260 e o melhor vendedor é 270, talvez na exchange o melhor comprador seja, sei lá, 264 e o melhor vendedor 266, entendeu? Então, o spread é menor, né? Significa que você tem um risco menor de liquidez ali na transação, beleza? Essa é a principal vantagem da exchange. A desvantagem da exchange é que você tem menos privacidade na transação, né? As exchanges, elas têm KYC, que é o processo de Know Your Customer, Know Your Client, sei lá, que é um cadastro que você tem que fazer, né, e você tem que passar mais informações ali para a empresa, né? E o Bitcoin, eu digo isso, né, que você tem menos privacidade, porque o Bitcoin é uma moeda que não exige informações pessoais para se fazer transação, né, na sua origem, né? Mas como a exchange é uma empresa que tem um CNPJ, ela organiza ali o mercado, você precisa mandar dinheiro para ela, eventualmente, se você for sacar, ela precisa mandar dinheiro para sua conta bancária, ela vai precisar de informações suas, tá? E isso tem algumas desvantagens, como, por exemplo, pode acontecer, né, quando você tem informações suas na internet, aconteceram casos em que houve vazamento de dados e coisas do tipo. Então, quanto mais privacidade você tiver nesse mercado, melhor, tá? Como regra geral. Eu não estou dizendo que é uma coisa que vai acontecer, porque, obviamente, hoje em dia, as exchanges que existem no Brasil e no mundo, elas são muito profissionais, né? Muito mais do que há 6, 7, 10 anos atrás, mas é algo que pode acontecer e já aconteceu até, uma coisa que já aconteceu com corretoras tradicionais, não vou nem citar o nome aqui, mas já aconteceu. Então, no mundo do dinheiro, quanto mais privacidade você tiver, melhor. A vantagem da plataforma peer-to-peer é justamente a questão da privacidade. Você tem mais privacidade, só que seria o oposto da exchange com relação à liquidez, né? Você tem menos liquidez numa plataforma peer-to-peer. Uma transação na plataforma peer-to-peer demora mais um pouco, né? Porque você tem que esperar o TED cair na conta da pessoa, ou se você estiver vendendo, cair na sua conta para poder liberar. Isso é um negócio que demora alguns minutos, tá? A transação demora mais, a velocidade é mais lenta e a liquidez também é menor, tá? E a negociação peer-to-peer que você faz com seu amigo, com a pessoa próxima, ela talvez tenha até mais vantagens com relação a preço. Você pode até pagar ou receber um preço melhor do que uma exchange ou a própria plataforma peer-to-peer. E também tem vantagem de privacidade, né? Então, se você realmente conhece uma pessoa que esteja disposta a fazer essa negociação com você, pode ser melhor. Tá? Então, essas são as 3 formas de você comprar Bitcoin. Tá? E só uma coisa que eu sempre falo quando alguém me pergunta como comprar Bitcoin ou algo do tipo, cara, antes de qualquer coisa, antes de você ir lá e comprar Bitcoin, você tem que criar a sua carteira, tá? Tem que criar a sua wallet de Bitcoin, ou carteira de Bitcoin, como queira chamar. O que é a carteira de Bitcoin? É um software ou dispositivo, ou, enfim, é um lugar onde você vai guardar os seus Bitcoins, as chaves privadas dos seus Bitcoins. É como uma carteira mesmo, né? Você tem lá 100 reais, você bota na sua carteira de couro e bota ela no bolso, tá? É basicamente isso. Você está guardando o seu dinheiro dentro da sua carteira. Eu não recomendo de forma alguma que você deixe os seus Bitcoins na exchange ou na plataforma peer-to-peer, porque naturalmente essas empresas são pontos de ataque, então é mais arriscado você deixar lá.
né? E por outro motivo também, que é o seguinte: quando você deixa os seus bitcoins numa wallet da exchange ou da plataforma, os seus bitcoins eles estão armazenados num sistema de hot storage, né? O que é hot storage? Já até vou aproveitar para emendar isso aqui numa outra pergunta que me fizeram também, que me mandaram. Qual é a questão? Aproveitando isso que eu estou falando aqui sobre wallets, né? Existem dois tipos de armazenamento, né? Dois tipos de carteira: carteira hot storage e a carteira cold storage, ou seja, armazenamento quente e armazenamento frio. O que seria o armazenamento quente? É quando a sua chave privada ela está na internet, né? Ou seja, se você deixa a sua carteira, seus bitcoins na conta da exchange, isso significa que as suas chaves privadas elas estão online, elas estão na internet. Agora, se está num dispositivo, né, numa hardware wallet, que é um dispositivozinho que parece um pendrive, né, mas que é uma carteira de Bitcoin, e aquele dispositivo não está ligado no seu computador, significa que é cold storage, ou seja, as informações da sua chave privada, os registros da sua chave privada, elas estão ali dentro do dispositivo que está totalmente fora da internet. É impossível de alguém hackear aquilo, tá? Então, é preferível que você armazene não só os bitcoins, mas qualquer criptomoeda no armazenamento frio, né? Numa carteira cold storage, beleza? E existem vários tipos, tá? Tem paper wallet, tem as hardware wallets, que são as mais seguras, né? Que são esses dispositivos que parecem pendrives ou dispositivozinhos assim, alguns parecem um Tamagotchizinho, mas que eles não ficam conectados na internet. Sei lá, você tem um celular que você não usa mais e tem uma wallet lá dentro, e esse celular também não fica conectado na internet, também pode ser considerado um cold storage, beleza? O Everton falou: por que todos os investidores mais experientes e mais famosos contraindicam investir em Bitcoin e dizem não investir também? Everton, eu diria que isso está mudando, tá? Principalmente desde o ano passado, desde 2020, está mudando completamente isso, né? A gente está vendo cada vez mais grandes investidores renomados e reconhecidos declararem que estão investindo em Bitcoin ou declararem que vão começar a investir em Bitcoin, né? 2020 foi praticamente o ano da entrada do investidor institucional nesse mercado, não só do Bitcoin, mas também de outras criptomoedas. Então, eu diria que esse cenário está mudando totalmente, tá? A gente vê investidores como, por exemplo, o Ray Dalio, que era mais reticente com relação ao Bitcoin, já pelo seu discurso, pelo que ele vem publicando, já começando a considerar, né? Então, esse cenário está mudando, tá? A gente vê cada vez mais investidores, grandes investidores, entrando nesse mercado. O Bruno Lopes falou: o que é melhor para minerar, placa de vídeo ou aquele outro equipamento? Aquele outro equipamento, eu imagino que você esteja falando das ASICs, né? Bruno, cara, praticamente hoje em dia, quase a gente pode afirmar que só é possível de se minerar com as ASICs, né? Que são aqueles dispositivos, né? Aquelas máquinas específicas para mineração de Bitcoin, tá? Antigamente, lá no comecinho, era possível minerar com computador de casa, com um laptop, né? Só que com o aumento da dificuldade, né, foi ficando cada vez mais difícil para uma placa de um computador simples conseguir minerar Bitcoin, né? E aí depois começaram a minerar com placas de vídeo mais potentes, né, organizadas em sequência. Só que também, de novo, a dificuldade de mineração começou a aumentar mais ainda, né? O que é a dificuldade de mineração? É a concorrência entre os mineradores, né? Então, existem vários mineradores, centenas, milhares de mineradores no mundo inteiro, investindo em capacidade computacional para conseguir minerar o próximo bloco, né? E existe uma concorrência entre eles. Então, aquele que tem uma capacidade computacional maior vai ganhar de quem não tem, né? Ou vai ter uma probabilidade maior de encontrar, de minerar o próximo bloco ou os próximos blocos. Então, se você tem uma ASIC, hoje em dia praticamente o mercado opera com ASICs, né, com máquinas de um propósito específico para a mineração de Bitcoin, você está com uma Ferrari, enquanto o cara da placa de vídeo, por mais que seja a melhor placa de vídeo disponível no mercado,
esse cara, na verdade, ele está com um Fusquinha dos anos 70, tá? Enquanto o cara da ZIC está com uma Lamborghini na mão, beleza? Então, pode até ser que o cara da placa de vídeo consiga minerar, mas ele vai demorar tanto que o custo de energia dele não vai compensar, tá? Então, para quem não entende, né, até aproveitando, emendando essa pergunta numa outra, né, o que que é, a gente está falando aqui de mineração de Bitcoin, o que que é mineração de Bitcoin? A forma que eu acho mais fácil de explicar isso, né, para as pessoas entenderem, é a seguinte: no mercado financeiro tradicional, ele é centralizado. Então, existe o Banco Central e os bancos comerciais, que eles são os responsáveis por processar as transações. Porque, na real, não é muito certo, não é muito correto de se dizer de se definir o Bitcoin como uma moeda digital. Ele é uma moeda digital. Só que o real também é, o dólar também é, o euro também é, né? Hoje em dia, por exemplo, mais de 98% das transações em dólares são feitas de forma digital, né? Ou seja, o dólar é praticamente uma moeda digital já, né? E aí o que acontece? Como a maior parte da oferta de dólar, de real, de euro, de qualquer outra moeda, ela é digital, isso significa que é preciso terem servidores e bancos centrais e tal processando e organizando essas informações. Porque se eu transfiro, por exemplo, R$ 1.000 da minha conta para a conta de uma outra pessoa, o banco precisa registrar no meu saldo que eu tenho menos R$ 1.000 e na conta da outra pessoa tem mais R$ 1.000, tá? Porque, como é uma informação digital, se ele não registrar essa informação, pode ocorrer o problema do gasto duplo. O que é o gasto duplo? Por exemplo, um arquivo digital, se eu tenho um e-book em PDF e eu passo esse e-book para uma pessoa, essa pessoa pode pegar esse arquivo desse e-book e passar para mais 100 pessoas, para a família dela inteira. E aí essas 100 pessoas podem passar para mais 100, ou seja, esse arquivo digital em PDF, ele pode ser multiplicado inúmeras vezes. Só que o mesmo não pode acontecer com dinheiro, né? Porque se isso pudesse ser feito com dinheiro, o dinheiro não valeria absolutamente nada, porque não teria escassez nenhuma, né? Então, não valeria absolutamente nada. Quem queria confiar ou quem queria querer aceitar um dinheiro que eu posso mandar anexado no e-mail para outra pessoa e ela simplesmente multiplica isso da forma que ela quiser, né? Então, não pode acontecer isso com o mundo do dinheiro, né? Agora, no sistema financeiro tradicional, quem cuida desses saldos, né, quem cuida da informação, da quantidade de dinheiro que cada pessoa tem em sua conta, e se você faz uma transferência de uma pessoa para outra, a pessoa A tem menos dinheiro e a pessoa B tem mais dinheiro, né, quem cuida disso no sistema financeiro tradicional é o Banco Central junto com os bancos comerciais, né? Então, eles têm lá os servidores deles, onde eles processam essas transações, né? E aí esses servidores que registram os saldos de cada um. Então, o problema, a questão é que no Bitcoin não existe um órgão central que controla os saldos, né? A blockchain, que é justamente o registro desses saldos, ela é pública e qualquer um pode baixar um node que atualiza a blockchain no seu sistema, né? No seu computador, no seu servidor. Então, qual que é a questão, né? Quem que é responsável por confirmar e processar as transações e confirmar os saldos nas carteiras de Bitcoin? Quem que faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho são os mineradores, né? O Bitcoin ele é permissionless, como se chama. Não precisa de permissão para atuar nesse mercado, tá? O minerador é qualquer pessoa ou empresa que resolva investir em poder computacional para contribuir com esse poder computacional para a rede do Bitcoin, para poder ajudar a processar as transações e confirmar as informações da blockchain, tá? Então, se eu faço uma transferência, né, para uma pessoa de Bitcoin, essa minha transferência vai ser vai ser unida, né? Vai ser juntada, digamos assim, com outras transferências que foram feitas num determinado período de tempo, né? Mais precisamente, aproximadamente 10 minutos, e tudo isso vai ser unido num bloco, né? E aí os mineradores vão buscar
resolver lá com o seu poder computacional um determinado problema matemático para poder encontrar o próximo bloco e processar e confirmar, né, ou processar as transações daquele bloco. Tá? A atividade de mineração faz isso. E aí, como remuneração para esse trabalho, ele ganha duas remunerações, ele ganha de duas formas. Em primeiro lugar, o minerador ganha a chamada Coinbase Transaction, que é nada mais do que a emissão de novos bitcoins. O Bitcoin tem uma regra no protocolo dele de que vão existir somente 21 milhões de unidades de Bitcoin, só que não foram criados todos os 21 milhões e jogados no mercado. Não. A atividade de mineração vai colocando aos poucos, né, a cada 10 minutos, a cada bloco minerado, uma determinada quantidade de novos Bitcoins que são criados do nada, né, literalmente. Começou lá no início, em 2009, com 50 Bitcoins por bloco. Aí, a cada 4 anos, acontece um evento chamado halving, né? E o que é o halving? É cortar pela metade essa emissão de novos bitcoins. Então, aproximadamente 4 anos depois, porque são na verdade, é a cada 210 mil blocos, né? Que se você for fazer a conta lá de 10 minutos aproximadamente, dá aproximadamente 4 anos, tá? Então, a cada aproximadamente 4 anos, acontece o halving. Então, era 50 bitcoins por bloco de remuneração, aí caiu para 25, depois 12,5. E no ano passado, em 2020, em maio de 2020, teve o último halving, que fez com que caísse a remuneração do bloco para 6,25 bitcoins por bloco minerado. Beleza? Então, os mineradores ganham esses 6,25 bitcoins por cada bloco minerado, mais os FIIs de transação de todas aquelas transações que estão dentro daquele bloco. Porque quando você faz uma transferência de Bitcoin, quando você manda Bitcoins da sua carteira para uma outra carteira, você paga o chamado FII de transação, né? E esse FII de transação é uma taxa que você, até dependendo da carteira que você está usando, você pode escolher quanto que você vai pagar, tá? Mas também varia de acordo com o volume de transações que estão acontecendo no momento. Se a demanda aumentou, essa taxa pode ficar mais cara. E todas as taxas, todos os FIIs de transação daquele bloco também vão como remuneração para o minerador, beleza? Então, é isso que o minerador ganha. A Coinbase Transaction, ou seja, os novos bitcoins que são criados, que só o minerador que encontrou aquele bloco pode criar essa Coinbase Transaction seguindo o protocolo, né? No momento são 6,25 bitcoins por bloco minerado. Além disso, ele ganha também os FIIs de transação daquele bloco. Fechado? O Bruno perguntou aí, ainda dentro da questão de mineração, com a dificuldade de processar o bloco, vale a pena ainda? Sim. Cara, uma coisa que eu falo, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem também, né? Pô, ainda vale a pena minerar Bitcoin, né? E o que eu digo cara, sempre, enquanto existir o Bitcoin, sempre vai valer a pena minerar, tá? Por quê? Porque o Bitcoin ele depende da mineração para existir, tá? Se não existir mineração, se não valer a pena minerar Bitcoin, simplesmente não vai ter quem invista em mineração e simplesmente não vai ter quem processe os blocos ali e tal, né? Só que isso é economicamente inviável. Por que isso é economicamente inviável? Porque imagina um mercado qualquer, né? Um mercado de, sei lá, de computadores, né? Se eu sou o único cara que vende computador no mundo, né, eu posso vender pelo preço que eu quiser, né? Eu posso vender ele mais caro porque eu sou a única pessoa que vende computador no mundo e todo mundo tá querendo comprar computador. Agora, qual é a questão? Se surgem outros concorrentes, outras empresas, né, vendendo computadores também, eu vou ser obrigado a diminuir a minha margem, né, porque agora tem mais concorrência. Então, o preço dos computadores vai tender a cair no mercado, né? Então, a questão é a quantidade de concorrência, né, a quantidade de pessoas concorrendo na mineração, ela determina também a margem de lucro. Então, o que acontece? O ponto é, se chegar um momento, numa determinada região, que o custo de energia é mais caro e tal, e nessa região pode ser que não vale a pena investir em mineração, né, esteja dando prejuízo, o que vai acontecer com os mineradores dessa região? Eles vão desligar suas máquinas, porque simplesmente eles não vão deixar essas máquinas funcionando no ambiente em que está caro, né? Ou seja, ele vai ter prejuízo, é melhor ele deixar a máquina desligada, porque pelo menos
a conta de energia dele vai ser mais barata, né? A energia, o custo de energia é o principal custo da atividade de mineração. Corresponde a aproximadamente 90% do custo total de uma operação de mineração, tá? Esse cara, ele vai ser obrigado, ele vai preferir desligar as máquinas dele do que deixar funcionando, né? Porque pelo menos ele economiza com energia, né? Se ele deixar funcionando, se o custo de energia dele estiver acima da rentabilidade do que ele vai receber ali por cada bloco minerado, não compensa deixar a máquina funcionando. Beleza. O que vai acontecer se muita gente nessa região, que agora ficou mais caro, desligarem as máquinas? A concorrência no mundo da mineração vai diminuir. E isso vai fazer com que a dificuldade de mineração caia, né? A concorrência diminuiu. E o que acontece com quem consegue, com quem está numa região onde o custo de mineração é mais baixo? O que acontece é que essas pessoas que conseguem manter as suas máquinas ligadas com lucro, elas vão ver, essas mineradoras vão ver a sua margem de lucro subindo, tá? De forma que a margem de lucro nessas regiões, onde o custo de energia é mais baixo, ela vai subir. E aí o que acontece com isso? O que acontece é que sempre vai valer, né? O mercado regula, né? Sempre vai valer a pena minerar Bitcoin. Pô, proibiram mineração de Bitcoin na China, né? E a China é o maior país de mineração do mundo, né? Vamos supor que aconteça isso, que proíbam a mineração de Bitcoin na China. Cara, se acontecer isso, os outros mineradores no resto do mundo vão estar rindo aqui de orelha a orelha, porque imediatamente na mesma hora a rentabilidade desses outros mineradores no resto do mundo vai disparar, vai subir drasticamente, tá? E isso vai fazer também com que atraia novos investimentos em mineração para essas regiões onde a mineração continua dando lucro, tá? Então sempre vai ter um lugar, sempre vai ter uma forma, uma região onde vai ser lucrativo fazer a mineração de Bitcoin. Então, dessa forma, o mercado regula. O Bitcoin é o melhor exemplo de que o livre mercado descentralizado, sem controle central, funciona. O Bitcoin é o melhor exemplo de que o livre mercado funciona, sem a necessidade de um controle central. O Bitcoin não tem órgão, um cara, o CEO do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, que determina o que vai acontecer com a oferta, com a oferta monetária do Bitcoin. Isso não existe no Bitcoin. O que existe é um sistema descentralizado e distribuído, permissionless, sem a necessidade de permissão para você atuar nesse mercado, e funciona perfeitamente porque os preços e as margens de lucro, enfim, os preços nesse mercado, eles se equilibram. Então, respondendo a sua pergunta, Bruno, sim, continua valendo a pena minerar Bitcoin, tá? É óbvio que depende do lugar. Por exemplo, no Brasil não vale a pena de jeito nenhum, porque o custo de energia aqui é absurdamente caro. O Vitor Salles mandou: vale a pena sair comprando Bitcoin sem dó, ou você acredita que seja melhor diversificar comprando ouro e ações, ainda pensando a longo prazo? Cara, eu penso, na minha opinião, é que sim, vale a pena sim diversificar, tá? Assim como sempre valeu a pena diversificar, né? Na minha opinião, eu acredito no potencial do Bitcoin a longo prazo. E assim, só aproveitando isso, não é uma recomendação de investimento, só estou dando a minha opinião. Eu acredito no potencial do Bitcoin a longo prazo, mas também existem, né, como você citou aqui, ações e ouro e etc. Eu também acredito no ouro a longo prazo. O ouro, ele é a reserva de valor há milênios, literalmente, né? Existem alguns milênios na história da humanidade em que o ouro é considerado dinheiro, né? O primeiro registro histórico de uma moeda de ouro cunhada foi aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Mesmo assim, antes disso, já era considerado ali em algumas regiões como meio de troca. Então, eu acredito no potencial do ouro também a longo prazo. Apesar de que eu acredito também que vai cada vez mais existir uma concorrência entre ouro e Bitcoin, né, como reserva de valor. Mas, de novo, é aquela concorrência pelo bolso do investidor, não uma questão de que um afeta a escassez do outro, de forma alguma, tá? E eu também acredito que existem ações que vão ser sempre boas a longo prazo, ou que empresas que tendem a ser boas a longo prazo, tá? Por exemplo, uma pergunta que já me fizeram é, pô, e se tiver um colapso do mercado, do sistema financeiro,
e acabar a moeda, né, o Banco Central, os bancos centrais entrarem em colapso, tiver hiperinflação do dólar, coisa do tipo. E se isso acontecer, né, como o Luiz Stuberger, que é um dos maiores gestores, talvez o maior gestor no Brasil, ele falou: pô, um dia a gente vai acordar e vai ter que encarar o grande plano Collor global. Né? O que seria isso? Seria basicamente uma hiperinflação global, uma descrença das pessoas nas moedas fiduciárias. Né? Então, pode ser que isso aconteça. Eu acredito que em algum momento no futuro, não sei quando, não tenho a menor ideia, mas eu acredito que em algum momento isso vai acontecer. E o ponto é, mesmo que isso aconteça, existem uma série de empresas que hoje estão na bolsa. Por exemplo, se isso acontecesse hoje, tem várias empresas listadas em bolsa hoje que continuariam existindo. Por quê? Porque os mercados, né, comércios e coisas do tipo, mas os diferentes mercados que compõem uma economia, eles vão continuar existindo. O que aconteceria seria somente uma mudança de moeda. Né? Então, existiria uma reforma, uma mudança monetária mesmo, mas determinados negócios vão continuar existindo. Então, eu acredito sim que vale a pena diversificar uma carteira de investimentos em diferentes tipos de investimentos. Né? Claro que eu não acredito na diversificação pela diversificação. Né? Eu acredito que uma decisão de investimento precisa ter um propósito, um motivo por trás. Né? Ou seja, você precisa ter um porquê você está fazendo aquele determinado investimento, está comprando aquele determinado ativo. Tá? Ou seja, não faça diversificação pela diversificação, mas eu acredito sim na diversificação de uma carteira como um todo. Tá? O Leonardo perguntou: qual será a solução para a custódia de Bitcoin que derrubará essa barreira de entrada aos iniciantes? Boa pergunta. Eu acredito que a sua pergunta seja com relação à usabilidade do Bitcoin, né? Porque realmente, hoje em dia, as pessoas elas não têm tanta preocupação assim com o dinheiro que está no banco, né? Tipo, se eu tenho lá, sei lá, 10 mil reais na minha conta no banco, eu não fico preocupado que, pô, se o banco vai sumir com o meu dinheiro, se um hacker invadir vai roubar meus 10 mil reais e coisa do tipo. Né? Eu não fico preocupado com isso porque, hoje em dia, o sistema financeiro ele é centralizado. Por mais que um hacker entre lá e faça um TED da minha conta para uma conta dele, né? Se o banco identificar isso, ele pode simplesmente reverter esse TED. Né? Só que o mesmo não acontece no mercado, no sistema do Bitcoin. Então, hoje em dia, as pessoas elas precisam se preocupar com a sua custódia do Bitcoin. Eu acredito no seguinte: de certa forma, a longo prazo, as pessoas vão precisar, em primeiro lugar, se acostumar novamente em tomar conta do seu próprio dinheiro. Tá? Porque o ponto é, a partir do momento, né, em que as pessoas elas confiaram nos bancos, né, para custodiarem o seu dinheiro, o seu patrimônio, é aí que o problema começou, tá? Porque o que acontece? Antigamente, os bancos, eles eram basicamente cofres, né, depositários de ouro ou prata, né? Então, você tinha lá seu ouro e sua prata, você ia até o banco guardava esse ouro e essa prata nos cofres e te dava um certificado de depósito em troca, dizendo que você tem lá, vamos supor, 1 quilo de ouro depositado nos cofres desse banco, né? E aí, a partir desse momento, que começou a surgir o papel moeda, porque as pessoas começaram a usar esses certificados de depósitos, que depois viraram banknotes e coisas do tipo, como o dinheiro mesmo na praça, né, no comércio. Né? Então, o que acontece é que, a partir disso, a partir desse ponto, os bancos começaram a fazer reserva fracionária, né? Começaram a criar mais dinheiro além da quantidade de ouro e de prata que eles tinham depositados nos seus cofres. E aí, enfim, aí depois é a história que eu já até contei em outros vídeos aqui no canal. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui porque é uma história mais longa, mas é aí que começou o problema. Surgiu o Fed, os bancos centrais e coisas do tipo, né? O Banco Central no formato como funciona hoje, né? E aí, cara, e aí ferrou tudo, né? E aí a gente vê hoje em dia o problema de inflação global que a gente está vendo, que a gente viu nos últimos 100 anos, cento e poucos anos, no próprio dólar perdeu mais de 96% do seu poder de compra, justamente pela forma como funciona o sistema financeiro hoje, né? Sem lastro nenhum. Só que isso só foi possível de acontecer a partir do momento que as pessoas
começaram a abrir mão de tomar conta da própria custódia do seu dinheiro e começaram a confiar nos bancos comerciais para guardarem o seu patrimônio, né, o seu dinheiro, o seu ouro e sua prata. Então, o que eu penso sobre isso é, cara, as pessoas vão precisar começar a se acostumar em guardar o seu próprio dinheiro, né? E eu chamo isso até de, isso é o começo da soberania financeira, de você resgatar para você próprio o poder sobre o seu patrimônio, né? Você, ao invés de ceder a soberania financeira do seu patrimônio para os bancos e o Banco Central, você resgatar isso para si. Então, cara, com relação à custódia do Bitcoin, as pessoas vão precisar fazer esse shift, né, essa mudança na cabeça de que é melhor ter com você se preocupar com o seu próprio patrimônio e guardar ele com você. Agora, eu acredito que no futuro, né, talvez nesse primeiro momento, seja mais complicado para as pessoas de entenderem os diferentes tipos de carteiras e wallets e chave pública, chave privada, cold storage, hot storage e coisas do tipo. Num primeiro momento, realmente, para o iniciante, pode ser mais complicado de entender, né? Tem essa barreira de entrada, como você falou. Só que eu acredito que no futuro vão se desenvolver novas soluções que façam com que essa plataforma, né, com que o Bitcoin ou a gestão de fundos e carteiras, etc., seja mais amigável ao usuário, né? Porque o Bitcoin ele ainda está num estágio, está mudando aos poucos já, mas ainda está no estágio lá como se fosse o início da computação, né, da internet e tal, né? Antigamente, na década de 90, os computadores tinham o DOS, né? E aí, em 95, surgiu o Windows 95, né? Eu acho que teve até um Windows antes, né? Não lembro muito bem. Mas, enfim, surgiu o Windows, que é nada mais do que uma interface que foi criada em cima daqueles códigos de programação, né? Só o cara que soubesse lá o DOS, ele conseguia mexer no computador. Agora, qualquer pessoa consegue mexer porque está mais amigável. Eu não entendo nada de DOS e estou aqui, talvez boa parte de vocês aqui também não entendam nada de DOS ou de programação, mas, pô, a gente está fazendo uma live que o negócio que certamente, tecnologicamente falando, é altamente complexo, né? Vocês estão mandando mensagem, eu estou lendo, a gente está se falando, tem uma câmera aqui, áudio e, cara, internet por Wi-Fi, coisa do tipo. Cara, na década de 90, isso seria um negócio totalmente louco e impensável, né? Mas a gente está fazendo isso aqui sem precisar entender de programação, né? Então, eu acredito que no futuro vai ocorrer da mesma forma com o Bitcoin e criptomoedas em geral. Vão existir soluções que são como se fossem o Windows, né, para a computação. Uma interface que facilite, que faça com que a utilização dessa tecnologia seja mais amigável para os leigos, beleza? Mas, de novo, eu continuo pensando que as pessoas precisam se reacostumar a fazer a custódia do seu próprio dinheiro, do seu próprio patrimônio. Se reacostumar porque em algum momento da história, lá, aproximadamente 100 anos atrás, era assim. O Leonardo perguntou também o que falta para a adoção massiva do Bitcoin? Desinformação, medo, complexidade? Cara, eu acredito que já está acontecendo, né? Isso é uma coisa que não acontece de noite para o dia, né? A adoção de uma nova moeda, né? É uma coisa que demora, né? Historicamente demora alguns anos, ou décadas, ou talvez até séculos, né? Talvez com o mundo hoje altamente conectado seja mais rápido, né? Eu acredito nisso, só que demora, né? Então, 2020, na minha opinião, foi um ano marcante com relação à adoção. A gente teve um volume gigante de investidores institucionais entrando no mercado e são poucos, né, percentualmente falando, diante do volume de investimentos que existem no mercado financeiro tradicional, mas já começou, né? E a gente teve também, em termos mais próximos assim da adoção, a gente viu em 2020 entradas de empresas que facilitam, que a própria entrada dessa empresa em si no mercado facilita a adoção. Por exemplo, a entrada do PayPal no mercado, né? O PayPal facilitando para os seus clientes
negócios e compra e venda de bitcoins. E a partir disso, né, o PayPal tem mais de 340 milhões de clientes e mais de 25 milhões de estabelecimentos no mundo que aceitam o PayPal como meio de pagamento. Então, isso vai fazer com que todas essas pessoas, empresas, tenham acesso ao Bitcoin através do PayPal, né? Então, isso é muito forte em termos de adoção. Por exemplo, a Tesla recentemente anunciou a compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Só que, além disso, além de ter anunciado essa compra, eles anunciaram também a intenção, né, de, no futuro, eles oferecerem o Bitcoin como meio de pagamento para os seus serviços. Ou seja, para comprar um carro da Tesla, você pode comprar com Bitcoin, ou talvez atualizações e coisas no sistema da Tesla que você possa comprar ali dentro do seu carro da Tesla, também pode ser feito através de Bitcoin, né? Utilizando o Bitcoin como meio de pagamento. Então, tudo isso é mais adesão, né? Então, eu acredito que já está acontecendo esse movimento, beleza? Ainda está muito no início, mas já está acontecendo. Fechado? Bom, pessoal, agradeço aí todas as perguntas de vocês. É isso. Muito obrigado pela audiência aí de todos vocês e até a próxima. Um abraço.